gente viu até agora nas aulas de matemática, desde quando começou? Porque hoje a gente vai fazer a aula 11, então já foram 10 aulas, e durante essas 10 aulas, a gente viu várias coisas, né? Vários itens, vários conteúdos sobre funções trigonométricas. Então, a gente começou lá em fevereiro, né? Mais ou menos no mês de fevereiro, vendo os gráficos de funções periódicas, que são os gráficos de onda. E a gente aprendeu a analisar esses gráficos escrevendo o período, a imagem e a amplitude. O período, né, é o mesmo que perguntar de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. A imagem, né, são os valores ali de y que a gente usa no gráfico. E a amplitude, né, que é a altura da montanha ou a altura do buracão. Depois disso, a gente relembrou as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? O seno, cosseno, aquela tabelinha dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. E com essa recordação, a gente conseguiu escrever, desenhar um triângulo retângulo dentro da circunferência. E demonstramos, né, o porquê que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. Aí eu falei para vocês a piadinha para lembrar, né, que cosseno é com sono, então por isso que é deitado, e o seno é sem sono, por isso que é em pé. Depois disso, na circunferência trigonométrica, a gente anotou os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus e os seus correspondentes. Então, o de 120, 135, 150, 210, 225 e 240, 300, 315 e 330. E os ângulos que dividem os quadrantes. E também anotamos os valores do seno e cosseno para esses ângulos, né? Aí, ainda, né, nessa parte, a gente pegou esses valores, né, consultando a circunferência trigonométrica, a gente fez uma tabelona, né, uma tabela bem grande, com os valores de 0 a 360 graus, onde a gente anotou os valores do seno, os valores do cosseno, e pegamos esses pontos para colocar num gráfico. E a gente fez o gráfico, então, da função seno e da função cosseno, tá? Então, a gente tinha ido até aí. Aprendemos também, né, a converter as medidas de grau para radiano e de radiano para grau, né? De grau para radiano, a gente fazia a regra de 3, né? E de radiano para grau, é só transformar, né? Trocar o π por 180 graus, tá? Então, isso foi o que a gente fez até a aula da semana passada. Nossa, de 3 semanas atrás. Estou viajando aqui. Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai falar de arcos côngruos e primeira determinação positiva. Qual que é a habilidade? Obter a menor determinação positiva de um arco qualquer, tá? Mas antes disso, relembrar um pouquinho o que a gente fez na última aula, né, lá atrás. Então, a gente fez esse exercício, né, atividade 8, que tinha este gráfico, e o gráfico, né, é da função seno de x no intervalo de 0 a 4π, então ele está variando, né, começa no 0 e vai até o 4π, e ele queria saber, né, quais são as soluções, né, quando o seno for igual a menos meio. Aí aqui, então, né, no eixo y, a gente procurou o menos meio, e aqui esses pontos que estão em vermelho seriam as soluções, né, dessa equação, tá? Então, foi isso que a gente fez a última aula que nós tivemos. E assim, este gráfico, ele parava no 4π, mas a gente sabia que poderia continuar. Eu fiz aqui até o 6π, por quê? Depois foi pedida a solução até o 6π e depois até o 8π. E como que a gente chegava nesses valores, né? Bom, se eu tinha aqui duas soluções, né, para uma volta só, né, na circunferência, então, para mais uma volta, eu teria mais duas soluções.
Para a terceira volta, mais duas soluções. Para a quarta volta, mais duas soluções. E eu chegava nessas soluções somando ao resultado aqui, né? Somando o período, que é 2π. Então, por isso que a gente fez aqui, ó, né? Tudo aqui, ó, tem mais 2π. Tá circular, ó. Tudo aqui que a gente fez, ó, mais 2π, mais 2π, mais 2π, porque era só pegar o resultado e somar 2π, tá? Então, isso foi o que a gente fez a última aula que a gente teve. Depois, tinha mais uma atividade pedindo para fazer para outros 3 valores, né? E eu comecei a fazer com vocês e ficou faltando um pouquinho para terminar. Então, agora eu vou começar a aula a partir daqui, tá? Então, peguem aí o caderno, vê o que vocês fizeram, o que vocês anotaram, para a gente continuar, tá bom? Então, consultando o gráfico da atividade anterior, encontre a solução de cada equação no intervalo de 0 a 4π. Então, o primeiro, ó, só para retomar, né? Era seno de x igual a 1. Então, eu tinha que procurar no gráfico, né? Para qual valor de x, né? Qual é a solução quando o seno for 1. Então, voltando aqui no gráfico, né? 1. Então, eu tenho que olhar no seno, ó. Aqui está até de azul já. Então, quando é que o seno vale 1? 1 está aqui. Então, tem as duas bolinhas já pintadas. Por que eu pintei só essas duas? Porque ele pede de 0 a 4π. Então, só até aqui no gráfico, né? Para lá eu não vou olhar. Então, eu tenho duas soluções. Essa primeira solução, ela está bem no meio aqui entre 0 e π. Então, é o π sobre 2, né? E como a gente chega nessa próxima solução? Bom, ele não vai... o período do gráfico, ele não é 2π, então a gente chega na próxima solução depois de 2π. Então, por isso que foi somado aqui, né? 2π. Então, a gente fez π sobre 2, que é a primeira solução, mais 2π, então a gente chegou no 5π sobre 2. Ah, mas como que a gente chegou nesse π sobre 2, né? Se meu gráfico estiver tortinho ali, não vai dar para ver que é exatamente na metade. Como que eu vou ter certeza que é π sobre 2? O que a gente faz? Vou até parar de compartilhar para mostrar para vocês, ó. Por isso que a gente precisa ter a circunferência trigonométrica, né? Porque ali eu queria saber qual é a solução, né, para o seno de x igual a 1. Então, eu venho aqui no eixo do seno, né? Aqui no eixo do seno e procuro. Bom, quando é que o seno vale 1? 1 está aqui, né? Porque é 1, depois é 0 e menos 1. Então, 1 é aqui. Qual é o valor de ângulo? O ângulo é 90 graus. Mas no nosso gráfico, ele não está em graus, ele está em radianos. Então, quanto que é 90 graus em radianos? A gente já fez essas contas, né? Estão todas no caderno. Então, 90 graus em radianos é π sobre 2. Por isso que daí lá no gráfico foi colocado, né? Aqui, ó, o π sobre 2, tá? Bom, vamos agora para o item B, que eu já tinha até começado aqui, tinha deixado indicado para vocês. Como que a gente chegou nesses dois valores? Então, eu quero saber seno de x igual a meio. Quando é que o seno de x vale meio? Para qual valor de x? Qual que é o ângulo que o seno vale meio? Então, a gente volta lá no gráfico, né? Bom, o meio está aqui. Então, eu já até tinha anotado, né? O meio está aqui. Então, o meio tem duas soluções, né? Na primeira volta, e tem depois mais duas soluções, né? Na segunda volta. Como que eu sei qual é o primeiro valor que vai aparecer aqui e o segundo valor que vai aparecer aqui? Porque agora, né, não dá assim para identificar, né? Anotar qual é a fração. Então, o que eu vou precisar olhar, né? De novo, pega a circunferência trigonométrica e a gente vai procurar para qual valor de arco, né? Qual que é o x que o seno vai valer meio. Então, vamos olhar aqui na circunferência. Então, vai no seno,
Quando é que o seno vale meio? Bom, então eu vou olhar aqui, né? Tem o 1, 0,87, 0,7, 0,5, né? Que é o meio. Então, ele vale 0,5 quando for 30 graus, e ele vale 0,5 quando for 150 graus. Então, a gente tem 30 graus e 150 graus. Então, são esses dois. Só que lá no nosso gráfico não é, né, em graus que a gente quer colocar, a gente quer colocar em radianos. Então, como que eu transformo 30 graus e 150 graus em radiano? Fazendo a regra de 3, ou se você já tiver ali no caderno, né, só procurar. Então, 30 graus e 150 graus em radianos, o 30 graus é π sobre 6 e o 150 graus é 5π sobre 6. Então, essas duas são as soluções, né? São aquelas duas bolinhas azuis lá, azuis não, verde, que a gente fez no gráfico, para uma volta. Agora, para descobrir na segunda volta quais são as soluções, a gente tem que somar 2π, né? Então, quanto que vai dar aqui, ó? Eu vou deixar uns 2 minutinhos para vocês resolverem. Quanto que vai dar π sobre 6 mais 2π? E quanto que vai dar 5π sobre 6 mais 2π? Lembrando que quando a gente vai resolver, né, tem que achar primeiro o MMC de 6 e 1, né, para continuar a conta. Então, vamos tentar fazer essa soma aqui, para começar a aquecer aí os neurônios? Natália, na última aula você deixou isso daí como tarefa, né? Eu tinha deixado indicado para vocês continuarem. Uhum. Alguns já fizeram, né? Aí quem não fez agora, então pode, né, tentar fazer. Ó, vou dar uma ajuda aqui, né? Embaixo tem que ser 6. Como a gente vai encontrar o número de cima, né? O numerador. Aqui no primeiro não mudou nada, a gente copia o π. Agora, para o segundo, né? Ó, o 1 virou 6. Então, o que a gente tem que fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui em cima é 12π. Então, quanto que vai dar? Π mais 12π, 13. 13π sobre 6. Π sobre 6. 13π sobre 6 é a primeira solução, né? Então, eu vou voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Quem que é esse 13π sobre 6, né? Vai ser esse valor aqui, ó, tá? Porque aqui a gente tem o π sobre 6, aqui tem o 5π sobre 6, aqui vai ser o 13π sobre 6. Agora tá faltando esse daqui, ó, essa bolinha aqui. Então, para quem fez, quanto que vai dar aqui, ó? 5π sobre 6 mais 2π. Quanto que vai dar o resultado total? 17π sobre 6. 17π sobre 6. Então, como que vai chegar nesse 17, né? Porque aqui, ó, a gente copia, né, o 5π, porque não mudou nada. E ali, né, a gente já sabe que vai ficar 12. Então, daí na hora que soma, dá 17π sobre 6. Então, quais são as soluções para seno de x igual a meio, né? π sobre 6, 5π sobre 6, 13π sobre 6 e 17π sobre 6. Então, são 4 soluções
né? Porque a gente tinha aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4 soluções, tá? Então, esse era o item B. Agora o item C. Então, assim, né? Recapitulando, o que a gente precisa aqui para poder resolver esse exercício? É assim, a circunferência trigonométrica, se a gente tiver ela em mãos, fica bem mais fácil para resolver, né? Então, é legal ter a circunferência trigonométrica em mãos. E se você tiver já no caderno, né, os ângulos que aparecem na circunferência transformados em radiano, já fica mais fácil também, né? Para quem quiser já anotar na própria circunferência esses valores em radiano, já pode deixar tudo num lugar só, tá? Aí eu até sei o que vocês estão pensando aí, né? Que na outra sala me perguntaram. No dia da prova, vai poder usar essa circunferência trigonométrica, né? Não sei, porque se a prova for presencial, né, na sala de aula, eu não vou deixar usar a circunferência, porque vai ter um exercício na prova que vai auxiliar, tá? Então, daí vocês não vão precisar ter a sua circunferência lá, porque na prova provavelmente vai ter algo ali que vai contribuir. Agora, se a prova for online, gente, se eu falar, viu, não usa circunferência. Duvido que vocês não vão usar, né? Então, assim, online já é mais difícil falar que não pode consultar, né? Então, a gente tem que usar outros critérios. Mas isso, né, deixa chegar aí, né, mais para frente, a gente decide, tá? Vamos um dia de cada vez. Então, vamos para o item C. Então, passo a passo. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Primeiro, né? O que é raiz de 3 sobre 2? A gente tinha anotado logo lá atrás, quando a gente relembrou os valores, né, dos ângulos notáveis, a gente anotou que raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87, às vezes eu coloquei 0,9, né? Depende da aproximação. Então, eu coloquei que era esse valor. Então, o que a gente tem que procurar? Qual é o valor do x, né? Qual é o ângulo que o seno vale 0,87. Então, vou parar de compartilhar aqui para mostrar de novo a circunferência. Então, a gente pega a nossa circunferência e procura no seno quando é que vale 0,87. Então, 0,87, ele está aqui, ó. Então, 0,87 é para o 60 graus e para os 120 graus. Então, a gente tem duas soluções, dentro de uma volta só tem duas soluções, 60 graus e 120 graus. Encontramos essas duas soluções, que está em graus, a gente precisa saber agora quanto é em radianos, né? Aí no caderno a gente já tem resolvido, né? Mas, vamos supor que não tenha resolvido. O que eu vou fazer quando não tem resolvido? Faz a regrinha de 3, ó. Eu quero saber quanto que é 60 graus em radianos. Mas o que eu sei de informação? Eu sei que 180 graus é π, né? Foi essa regrinha de 3 que a gente fez. Aí multiplica em cruz, né? Isola, resolve tudo bonitinho. Aí vai achar que o x ele vale quanto? Quanto que é 60 graus em radianos? É π sobre 3, tá? Então, a gente tinha lá a primeira solução, 60 graus, e qual que é a outra solução que apareceu, né? 120 graus. Aí, quanto que é 120 graus em radianos? 2π sobre 3. Por isso que aqui, ó, eu já até tinha deixado indicado para vocês que provavelmente a gente chegou nessa conclusão, né? π sobre 3 e 2π sobre 3. Aí, somando 2π, por quê, né? Vamos voltar no gráfico aqui para a gente ver o que a gente está pensando, né? Como que eu cheguei nesses valores, ó. O 0,87, ele está entre o meio e o 1, né? Ele vai estar mais ou menos aqui, 0,87. Então, as bolinhas de solução, a gente tem duas aqui, né?
que são os 60 graus e os 120 graus, né? Que é π sobre 3 e 2π sobre 3, e depois, na segunda volta, a gente vai ter mais duas soluções. Então, essas duas a gente já tem anotado lá. Agora, para chegar nessas outras duas aqui, ó, eu tenho que somar 2π para poder descobrir quem são elas, tá? Então, somando aqui 2π, quem fez? Quanto que deu? π sobre 3 mais 2π. 7π sobre 3. 7π sobre 3. Por quê, né? A gente acha o MMC de 3 e 1, né? Quando não tem nada aqui embaixo é 1, vai dar 3. Aí aqui o π vai copiar, né? E aqui em cima vai ficar 6. Então, 6 mais 1, 7. Então, o primeiro aqui é 7π sobre 3. E o segundo, quanto que dá? 8π sobre 3. 8π sobre 3. Vamos olhar então, né? Então, mesma coisa, né? Aqui vai ficar 2π e ali, né? 6π. Então, 6π mais 2π, 8π sobre 3. Então, qual é a solução, né, para a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2? Quais são as soluções nesse caso? Então, a gente tem π sobre 3, 2π sobre 3, 7π sobre 3 e 8π sobre 3, tá? Então, essas são as soluções. Então, ver se vocês têm alguma dúvida, né? Se vocês quiserem perguntar, pergunta agora, tira as dúvidas para a gente poder continuar. Agora a gente vai dar continuidade, então a gente vai ver agora uma novidade, né? Um conteúdo novo, tá? Mas sempre relacionado com o que a gente já viu. Então, as informações que a gente aprendeu até agora, a gente continua usando, tá? O que eu vou falar agora? De arcos côngruos e primeira determinação positiva. Então, são palavras novas aí, termos novos, que a gente nunca viu antes e que a gente vai conhecer agora. Em uma circunferência trigonométrica, quando dois ou mais arcos têm a mesma origem e a mesma extremidade, dizemos que esses arcos são côngruos entre si. Então, o que é arco côngruo, né? É quando eles têm a mesma origem e a mesma extremidade, tá? Então, eles começam e terminam no mesmo lugar. De maneira geral, seja um arco AP de medida alfa, com o alfa, né? Esse alfa entre 0 e 360, ou entre 0 e 2π, por que ele colocou essas duas informações? Porque a gente aprendeu a escrever arco, né? A medida de ângulo, em graus e em radianos. Então, ele colocou as duas, né? Em graus e em radianos. As medidas dos arcos côngruos podem ser escritas como? Então, aqui é uma expressãozinha, né, de como a gente escreve um arco que é côngruo, tá? Mas vamos com calma, daqui a pouco a gente entende melhor o que é essa expressão. O arco AP de medida alfa é denominado primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês vão guardar agora, né? O que é essa tal da primeira determinação positiva, tá? Para isso, vamos entender esse exemplo aqui. Então, vamos supor, eu tenho uma medida de arco de 60 graus, né? Então, onde que a gente começa o arco, né? Na circunferência, a gente sempre começa desse ponto aqui, né? Então, 60 graus é essa aberturazinha aqui, ó, né? Daqui até aqui, 60 graus. Então, até aí, beleza, a gente já viu na circunferência, né? Se fosse daqui até aqui em cima, seria 90 graus e por aí vai. 60 graus ou π sobre 3, né? Então, a gente tem a medida em graus
ou em radianos. Mas o que acontece? A nossa circunferência ela vai até 360 graus, mas nada impede da gente ter valores de arco maiores que 360. E o que vai significar ele ser maior que 360? Que ele dá mais do que uma volta, tá? É o caso, então, dos 780 graus. O que significa o arco ser de 780 graus? Então, ele começou aqui, ele deu uma volta de 360, aí ele deu mais uma volta de 360, então 360 com 360, 720. E daí ele andou mais 60 graus. Então, ele deu duas voltas de 360 mais 60 graus. Ele para no mesmo lugar de quem só andou 60 graus. Só que ele andou a mais, né? Mas ele para no mesmo lugar. Vou dar um exemplo prático. Então, vamos supor que tá eu e a Duda correr, a gente vai praticar exercício lá na quadra da escola, né? Aí o professor Francisco de Educação Física, ele apita para começar. Aí o que acontece? Eu que estou super sedentária, só ando um pouquinho ali até o meio da quadra e já paro. Aí a Duda, que já faz exercício há um tempo, aí ela vai dar duas voltas na quadra e ela chega até onde eu estava e para também. Então, se a pergunta for, onde a Duda e a Natália pararam? Aí, pararam no meio da quadra. Agora, o quanto que a Duda e a Natália andaram? A Natália andou 60 graus e a Duda andou 780, porque a Duda deu duas voltas e mais de 60 graus. Agora, a Natália só andou 60, ela nem deu uma volta, né? Só andou um pedacinho. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que ele pode parar no mesmo lugar, mas ele parar no mesmo lugar não significa que é o mesmo ângulo, né? Porque vai depender da quantidade de voltas que foi dada, tá? Por que eu estou falando de ângulos maiores que 360 graus? Porque quando a gente viu aqui atrás, ó, a nossa função, essa função aqui, 360 graus é o 2π, né? E olha aqui, o gráfico ele não parava no 2π, ele continuava. Por isso que no nosso gráfico a setinha aqui, né, tem uma setinha no X, porque essa setinha significa que é infinito, né? Que ele continua. É uma reta, ele não tem fim. Então, o nosso gráfico de ondas, por mais que a gente desenhou ele até o 4π só, né? Essa setinha vai indicar que ele não tem fim. A mesma coisa aqui para o lado esquerdo, tá? Então, por isso que a gente tem que entender esses ângulos que são maiores que 360. Tá bom, mas assim, né? Como que eu cheguei que 780 é o mesmo, né? É côngruo a 60 graus. Que conta que a gente tem que fazer para chegar nisso? Vou fazer aqui, ó. 780, eu quero saber quantas voltas dá e em qual vai parar, né? Então, eu divido por 360, né? A tabuada do 360, né? Meu pai amado, a gente faz aqui no canto para depois usar. 360, depois é o 720, aí depois é 1080. Então, 1080 já passou. Então, o 780 não tem, tem o 720, que é por 2. Então, faz aqui menos, né? 720, sobra 60. Então, esse 2 aqui que deu no quociente, o 2 é a quantidade de voltas, e esse 60 aqui é o arco que parou, tá? Então, a gente pega o valor do ângulo que foi dado e divide por 360. Aí, já vai dar super certo, tá bom? Então, esse de 780 graus, qual é a primeira determinação positiva?
dos 780 graus? Qual é a primeira determinação positiva? A primeira determinação positiva é 60 graus, tá? Então, isso que é a primeira determinação positiva. Tem esse nome aí todo estranho, né? Esse nome composto, determinação positiva, mas é esse ângulo que ele para, tá bom? Vamos praticar? Então, não, antes de praticar, vai, eu vou começar e vocês fazem, e depois eu deixo dois para vocês fazerem. Então, esse primeiro, ó, obtenha a primeira determinação positiva e o número de voltas completas na circunferência do arco que mede. Então, 1.140 graus. Então, eu quero saber quantas voltas que deu na circunferência e qual que é o arco que ele vai parar, né? Ou seja, quem é a primeira determinação positiva dele. Então, faz essa conta aí. Quanto que vai dar? 1.140 dividido por 360. Então, 2 minutinhos aí para vocês fazerem as contas. Eu quero saber, hein? Quero que vocês falem, depois eu vou perguntar quem é a primeira determinação positiva e quantas voltas deu. Então, só a letra A, tá? Que é para fazer por enquanto. Aproveitem para fazer, para praticar. E eu vou pedir 2 itens para vocês depois postarem foto lá no Classroom, tá? Duda já acabou? Quem mais acabou? Fala aí para mim, para eu ter uma ideia. Vamos ver quem já terminou. Duda Custódio, Otávio. Otávio, acabou. Samira. Olha, eu vejo a Lívia tá com um ventilador, né, mostrando aí rodando. Eu vejo esse ventilador rodando dela, aí até refresca, assim, né? Olha como, né, é o nosso cérebro, né? É verdade, gente. Qualquer dia a gente fala, pega uma aula de OE, tenta falar de comerciais, de propagandas. Olha, eu já fugindo do assunto, né? Vamos voltar para cá. Mas assim, qualquer dia a gente fala sobre propagandas, tem um significado bacana disso. Então vamos lá. 1.140 dividido por 360. Então, primeiro eu tenho que saber, né, se tem o 1.140 na tabuada do 360. Então, eu vou fazer a tabuada aqui de novo rapidinho, né, o 1.080, aí depois é o 1.440, aí já passou, né? Então, o mais próximo é por 3, que é o 1.080. Então, 1.080, que é por 3. Então, 1.080 para chegar no 1.140, 60. Então, a pergunta era,
né? Obtém a primeira determinação positiva e o número de voltas. Então, o 3 é a quantidade de voltas e o 60 aqui, né, 60 graus, é a primeira determinação positiva, tá? Então, 3 voltas e a primeira determinação positiva, 60 graus. Beleza? Conseguiram chegar nesse valor? Assim, para a próxima aula, a gente vai ver mais 3 casos. Por quê? A gente tem os ângulos, né? Os ângulos em graus, medidas do arco em graus. Tem a medida do arco em radiano, né? Que aqui no caso é o 13π sobre 3. E tem as medidas em grau e em radiano, só que negativo, tá? Quando que ele vai ser negativo? Em vez dele ir no sentido anti-horário, ele vai no sentido horário, ele vai ao contrário, por isso que ele é negativo. Mas a gente vai deixar para quarta-feira para explicar melhor. O que vocês vão ter que postar no Classroom hoje? Esse exercício aqui, ó. Vocês vão fazer só o item A e o item B, tá? Aqui está perguntando, escreva a primeira determinação positiva de um arco de 1.460 graus e 2.370 graus. Tudo bem que tem já aqui até a resposta, né? Mas, além de escrever a primeira determinação, eu quero que vocês escrevam a quantidade de voltas que dá. Então, façam, né, a conta de divisão dos dois, né? E vocês vão me mandar essa conta, né? E escreve, né, no caderno quem é, então, o número de voltas, né? E quem é a primeira determinação positiva, tá? Que nem eu fiz aqui atrás, ó, né? Faz a conta, escreve quantas voltas deu e escreve quem que é a primeira determinação positiva, tá bom? Então, eu vou deixar esse restinho de tempo que a gente tem, uns 6 minutos, para vocês fazerem, aí vocês já tiram foto e posta lá no Classroom, tá? Aí já fica livre, tá? Aberta já a pasta lá para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa?